Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre John Textor. Hoje o STJD debateu sobre ele e quase teve suspensão. Então, vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá. A gente tem dois procedimentos em andamento para apurar as declarações do John Textor. Um na Justiça Comum, com o Ministério Público, e um na Justiça Desportiva. No Ministério Público, essa notícia de fato vai ser apurada e, caso as provas sejam entregues e haja alguma consistência nelas, elas serão encaminhadas à Polícia Civil, que vai conduzir essa investigação. Na Justiça Desportiva, há um inquérito. Inquérito na Justiça Desportiva funciona de forma parecida com as suas óbvias limitações, né? A gente está falando de um procedimento num tribunal privado que não tem o poder investigativo de um procedimento conduzido pelo poder público. Então, não tem quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, nada disso. Mas o inquérito na Justiça Desportiva existe e existe para apurar a existência de infração disciplinar. Em geral, essa apuração é feita por meio de testemunhos, de análise de documentos. Então, está, nesse momento, em andamento, um inquérito para apurar se houve a prática das infrações disciplinares que são tipificadas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, como, por exemplo, a infração no artigo 241, 242, que punem quem dá ou promete vantagem a árbitro, dirigente, atleta, para influenciar o resultado de partidas. E também há outros artigos do CBJD que punem a manipulação de resultado. Bom, o presidente da STJD, que foi quem determinou que esse inquérito fosse instaurado, determinou também que o Textor apresentasse as provas que ele diz que tem e deu o prazo de 3 dias. Quando esse inquérito começou, o auditor presidente desse inquérito reforçou o pedido do presidente da STJD sobre a apresentação das provas. O prazo era ontem e nada de provas. O Textor, inclusive, apresentou uma defesa dentro desse inquérito, o que é um pouco estranho, porque o Textor não é denunciado, ele não está respondendo nenhum processo na Justiça Desportiva. O que a gente tem hoje é um inquérito. O Textor é uma testemunha dentro desse inquérito. E como testemunha, ele foi chamado a apresentar as provas. Mas, enfim, nessa defesa, ele questiona a competência da Justiça Desportiva para lidar com essa questão. Ele fala que as declarações que ele fez foram feitas pela pessoa física Textor e não pelo dono do Botafogo. E que o que ele tem para apresentar, ele vai apresentar para o Ministério Público. Bom, que é competência da Justiça Desportiva é muito claro. A gente está falando de uma potencial manipulação de resultados, de uma possível mancha no campeonato, e em 3 campeonatos, na verdade, né? Porque ele fala de 2021, 2022 e 2023. A razão de existir, da existência de um tribunal desportivo é proteger a competição e o esporte, a competição desportiva. Então, eu não vou nem render tanto muito, não. O fato de existir um procedimento na Justiça Comum não impede que a Justiça Desportiva também atue para defender o que lhe é da sua competência, que é o esporte. Né? Um fato pode ter repercussão, pode ser punido em mais de uma esfera. Nesse caso, na esfera criminal e na esfera desportiva. É justamente o que está acontecendo com aqueles atletas que estão envolvidos em manipulação de resultado, né? Que alguns deles já receberam punições esportivas e estão respondendo o processo também na esfera criminal. E como dirigente, o Textor é submetido à Justiça Desportiva. Então, ele tem o dever de cumprir com as decisões da Justiça Desportiva. E aí, o que aconteceu hoje? Ele não cumpriu. Então, em tese, portanto, o John Textor infringiu o artigo 223 do CBJD, que pune quem deixa de cumprir com decisão da Justiça Desportiva. E por que em tese? Porque para que haja punição por descumprimento, tem que haver um processo. E é justamente por isso que ele não foi suspenso hoje, porque não há processo ainda. O que o STJD entendeu hoje é que, para que o Textor seja suspenso, é preciso que a Procuradoria inicie um processo
dizendo ao tribunal que ele descumpriu, né, com a decisão da Justiça Desportiva durante o andamento do inquérito e que dê ampla defesa e contraditório, né, para o Textor, aí sim, depois disso tudo, aplicar, se for o caso, aplicar a pena de suspensão. Essa que foi a decisão de hoje. Lembrando, o artigo 223, que pune o descumprimento de decisão da Justiça Esportiva, prevê que a pena para reincidência é eliminação. Então, se ele continuar descumprindo a decisão do tribunal, pode ser que ele seja eliminado. A pena de eliminação impede que a pessoa esteja envolvida em qualquer atividade relacionada ao futebol. E aí, bom, vamos ver como que o tribunal vai lidar com essa situação. Cenas dos próximos capítulos.